Senhores, devidamente autorizado. Bom dia para você também. Senhores, devidamente autorizado pelo pessoal pela equipe da escola, vou começar aqui, junto com vocês, mais uma aula de dúvidas, de exposição e de dúvidas sobre o Google Workspace. A gente já teve essa experiência ano passado, acredito que foi muito proveitosa, e esse ano a gente está repetindo. Então, a escola lançou o treinamento em EAD, e a gente agora vai tentar esmiuçar mais algumas coisas que foram colocadas naquele EAD e tirar dúvida de vocês sobre algumas coisas. Dessa vez, esse ano, eu pedi 2 dias. Por que 2 dias? Porque a gente vai dar ênfase não só nas ferramentas que a gente viu na aula passada, né? No ano passado, Gmail, chat, mas vamos tentar dar uma ênfase maior no Google Drive e no Google Documentos. O que a gente vai ver aqui, numa apresentação que eu preparei para vocês, que existe um projeto do tribunal para que essas ferramentas comecem a entrar mais no dia a dia de vocês. Então, para que isso possa chegar de uma forma bem tranquila, essa nova fase que a gente vai tentar implantar, a gente preparou essa aula para que a gente possa já quebrar algumas barreiras que possam existir. Então, vou colocar aqui uma apresentação antes de entrar realmente no assunto das dúvidas e do dia a dia do trabalho no Google Workspace. Está em ordem aí, Olavinho? Sim, Luiz. Tá, beleza. Então, vamos lá. Google Workspace, ferramentas de produtividade e colaboração. O que é basicamente o Google Workspace? É uma plataforma integrada do Google, que permite que a gente trabalhe de forma mais produtiva e trabalhe em equipes, onde a gente tem uma colaboração entre todas as pessoas que estão fazendo determinado trabalho. Então, são ferramentas que proporcionam uma maior colaboração e integração, permitindo que as pessoas envolvidas possam elaborar documentos de forma colaborativa e simultaneamente. Então, a gente vai ver que não há necessidade mais de você fazer um determinado arquivo, salvar, depois vem uma outra pessoa, pega aquele arquivo da rede, faz as modificações, imprime. Não vai haver mais essa necessidade. A gente vai, ao mesmo tempo, fazer as modificações em determinado documento, discutir sobre aquelas modificações que a gente está colocando, colocar algumas observações que um outro colaborador, naquele momento, possa ver, ou que depois ele veja e responda. Tudo isso sem precisar entrar no gabinete virtual, por exemplo. Quais são as vantagens de você trabalhar no Google Workspace? E por que a gente está dando ênfase ao Google Workspace? Porque foi a ferramenta que foi adquirida pelo tribunal, não só aqui no TRT13, mas vários outros regionais. Existem outras plataformas de trabalho em colaboração, não só da Google, mas é essa que a gente vai dar ênfase, porque existe também até a probabilidade da gente renovar a Google com a Google também. Então, a gente vai passar trabalhando com as ferramentas da Google durante um bom tempo. Então, através de um só login, você tem acesso ao e-mail, ao Drive, ao bate-papo, ao Google Documentos. Então, a gente vai ver que eu gosto sempre de entrar pelo e-mail. Então, você entra no Gmail, a partir do Gmail você pode entrar em todas as outras ferramentas. Então, um só login, você trabalha com todas as ferramentas em colaboração. Armazenamento na nuvem. Tudo que você faz fica na nuvem. Existem vantagens? Sim. Pode ter algum risco? Também. Todas as ferramentas de armazenamento possuem risco. Mas você tem uma garantia de que a Google está ali armazenando aquilo e cuidando do que você colocou na nuvem. E aquele documento estando na nuvem, você pode em qualquer lugar buscar, modificar, botar para outra pessoa ver, né? Compartilhar aquilo com outras pessoas. Acesso a e-mails e documentos através de vários dispositivos, tais como computadores, notebooks, smartphone, tablets. Então, você pode ler um documento. Você saiu do tribunal
e um diretor ou o seu chefe ou uma outra pessoa do seu setor colocou um documento que você tem que dar uma olhada, dar uma analisada ou fazer alguma observação. Você não precisa chegar em casa, você não precisa ir para o tribunal. Então, se você tiver um smartphone com acesso à rede, você pode ver aquele documento, já lançar a observação, já fazer a modificação, já informar a outra pessoa que você já viu, que você já fez a modificação. Então, permite acesso por vários dispositivos. Botei a ênfase aí. E mais, sem necessidade de acessar o gabinete virtual. Você não precisa mais entrar no gabinete virtual para poder entrar nos arquivos que estão compartilhados pelo seu setor. Mobilidade e agilidade de acesso e utilização. E gerenciamento e auditoria. Então, tudo isso que vocês fazem tem um gerenciamento e uma auditoria que a CETIC faz. Então, tudo que vocês compartilham, tudo que vocês modificam, se um usuário modificou um arquivo de determinado setor, a gente tem a auditoria saber como que aquilo ali foi feito, quando aquilo ali foi feito, quem fez tal modificação. Então, a gente tem um controle sobre o que está sendo feito naqueles arquivos, naqueles documentos que estão compartilhados. Quem está comigo também nesse treinamento é Epitácio, também da equipe do NAU. Qualquer observação, Epitácio, pode fazer, viu? Se eu deixar passar alguma coisa, ou falar alguma coisa errada. Quais são as principais ferramentas que a gente tem do Google Workspace? Agendas compartilhadas, que permitem ver quando as outras pessoas estão disponíveis, e programar reuniões com convites automáticos pelo e-mail. Então, numa frase, eu já falei duas ferramentas que estão dentro do Google Workspace. Agenda, o Google Agenda, que é muito utilizado já aqui no tribunal, as varas utilizam, alguns setores utilizam, e e-mail, que é o carro-chefe, né, do Google. Muita gente utiliza só o e-mail dentro do Google Workspace. Mas a gente vai ver que existem outras ferramentas que também são bastante úteis no nosso dia a dia. As reuniões podem se transformar em videoconferência, usando qualquer computador, smartphone ou tablet. Então, outra ferramenta, o Google Meet. O Google Meet, logo no início da pandemia, era bastante utilizado aqui no tribunal. Depois, houve uma outra citação. Tu tem um fone de ouvido aí? Não tá. Depois houve uma outra licitação nacional que trouxe o Zoom como ferramenta oficial para audiências e sessões. Mas muitos setores ainda utilizam o Google Meet. Então, o Google Meet tem também, para alguns setores, vantagem de gravar, de permitir gravar na nuvem a reunião. Como essa reunião está sendo gravada, se vocês observarem na tela de vocês, no canto superior direito, esquerdo, tem lá um REC. Isso significa que esta aula está sendo gravada. O Google Meet também tem esta opção. Também existe a opção de você gravar, né, as suas reuniões. Então, em duas frases, eu já falei de três ferramentas: agendas, Google Agenda ou Google Calendar, Gmail e o Google Meet. Compartilhamento da tela em que um documento está sendo elaborado, permitindo que outras pessoas também trabalhem no documento ao mesmo tempo. A comunicação via bate-papo integrado simultaneamente. Então, aqui o Google Documentos. Então, você vai ver que existe também a opção de você trabalhar direto no Google, Google Documentos, Google Planilhas, Google Formulários, e o bate-papo, que é o chat, que é a ferramenta que a gente utiliza, que deveria utilizar internamente na comunicação entre os servidores. E o armazenamento e compartilhamento de arquivos na nuvem, com acesso seguro, permitindo download e colaboração em qualquer arquivo. Então, aqui o Google Drive, que permite que a gente armazene na nuvem os nossos arquivos, e esses arquivos podem ser compartilhados não só com os servidores, né, com o pessoal interno, mas você pode compartilhar também com pessoas de fora. A nossa base de conhecimento, que a gente tem aqui no NAU, que a gente passa para vocês, quando vocês abrem um determinado chamado, que a gente passa algum passo a passo, está dentro do Google Drive. Então, esta base pode ser compartilhada com advogados também.
Então, a gente compartilha esses arquivos não só com o pessoal interno, com servidores, quanto com advogados. Tudo isso de forma segura. A gente tem toda a auditoria do que está sendo feito e de como esses arquivos estão sendo compartilhados. Então, trabalhar na nuvem também é seguro. Então, aqui eu tenho um resumo das ferramentas. Quais são as ferramentas de comunicação? Gmail, que é a parte de e-mail que vocês devem utilizar, né, no dia a dia, vocês mais utilizam. Google Meet, que é para reuniões, para videoconferências. O Google Agenda, ou Google Calendar. Google Chat, que é o de bate-papo. Ferramentas de armazenamento, Google Drive. Ferramentas de colaboração, que é o Google Documentos, Google Planilhas, Google Formulário e Google Apresentações. O Google Documentos é o LibreOffice, que vocês utilizam no dia a dia. Planilhas, ou Excel, ou também o LibreOffice, a parte de planilha. Formulários, tem também o equivalente, né, no LibreOffice, e apresentações tem também o equivalente no LibreOffice. Só que o que vocês fazem aqui ficam na nuvem e permitem a colaboração simultânea, como eu já falei. Então, aqui os símbolos, né, dessas ferramentas, do Gmail, do Drive, Agenda, Chat, Google Documentos, Planilha, Apresentações e o Google Meet, que é o de reuniões, que é de conferência. Eu sempre gosto dessa apresentaçãozinha, não sei por quê. Vou ver se sai o som. Tá saindo som? Ah, sim. Então, é uma apresentaçãozinha rápida, mas que mostra como as ferramentas são integradas. O Gmail, o Chat, o Drive. E se vocês notarem, é numa telinha de smartphone que você faz tudo. Então, amanhã, eu vou também passar como você pode utilizar todas essas ferramentas na telinha do seu smartphone. Então, veja que tudo é simples de fazer, simples de trabalhar e agiliza bastante o dia a dia e o serviço de vocês. Deixa eu passar para o próximo. Eu não sei sair daqui, não vou saber agora. Aqui. O que a gente tem disponível do Google Workspace aqui no tribunal, aqui para a gente? A gente tem atualmente 47 licenças do tipo Enterprise Plus e 1.090 licenças do G Suite Basic. O que é isso, Luiz? O que você está falando? 47 licenças que são distribuídas para os setores. Basicamente, essas licenças não têm limite de armazenamento, não tem espaço limitado. Tem outras vantagens. Diz aí, Epitácio, alguma outra vantagem da licença Enterprise Plus? Tem algumas vantagens. O armazenamento, né? Que as contas Enterprise não têm limite de armazenamento. As contas básicas têm um limite de 30 GB. As contas Enterprise conseguem gravar, né? Gravar as reuniões no Google Meet. Deixa eu ver mais. Eu acho que basicamente, no geral, é isso. Basicamente é isso. O armazenamento Na que época... Diga. o armazenamento e a questão da gravação, acho que são os principais. Isso. Na época, a gente adquiriu essas licenças Enterprise porque havia necessidade de gravar as audiências.
E a conta Basic, que é a conta de nós, né, dos servidores, não fazia essa gravação lá no Google Meet. Então, a gente adquiriu quase 47 licenças, que eram as licenças que foram distribuídas para as várias, para alguns setores que precisavam fazer as reuniões, as telepresenciais, e gravar o que estava sendo feito. Então, a gente adquiriu essas licenças. Basicamente, nós servidores, temos 30 GB de armazenamento. Então, a gente tem 30 GB de documento que a gente pode colocar no Google Drive, e os setores não têm essa limitação. Existe também a questão para os gabinetes, que a gente vai falar já, né? Como a gente está trabalhando com o Google Space aqui no tribunal. Para os gabinetes, existe ainda o controle de arquivos apagados. Então, uma conta Enterprise permite que, ao apagar um arquivo, a gente possa trazer de volta este arquivo. Então, tem um controle, tipo um backup, que a gente pode trazer de volta o que foi apagado. Então, existe um controle, né, do que está sendo feito. Então, existem 2 tipos de licença, só para vocês saberem aqui no tribunal, que são as licenças Enterprise e as licenças Basic. Os setores, basicamente, têm a licença Enterprise, e nós, servidores, temos as licenças Basic, mas que permite fazer quase tudo que a gente precisa. E um armazenamento de 30 GB é mais do que suficiente para a gente trabalhar. Quais são os objetivos desse treinamento? O treinamento é uma solicitação da EJUD, após o curso em EAD, que foi lançado anteriormente. E nos mesmos moldes do aulão que foi feito ano passado, com o objetivo de consolidar os conhecimentos e tentar tirar as principais dúvidas. E essa solicitação da escola vem ao encontro de 2 ações do PDTIC 2022. Foram propostas do NAU para serem colocadas no PDTIC. Fomentar o uso das ferramentas de colaboração e produtividade. Então, com essa aula de hoje e de amanhã, eu já mato, né, já boto como concluída uma ação do PDTIC do NAU, e migração das pastas de rede para o Google Drive. Existe um projeto, a gente já está trabalhando nesse projeto NAU, junto com a equipe do Laboratório de Inovação, de migrar as pastas de rede para o Google Drive. A gente já fez ano passado, não foi, passou esse ano já, no gabinete do Dr. Volney. Isso iniciou em outubro do ano passado. Em outubro do ano passado, a gente fez a migração das pastas, foi o primeiro gabinete, foi o gabinete, não vou dizer cobaia, foi o gabinete teste, né, que solicitou algumas ações de inovação, e uma dessas ações foi a gente colocar os arquivos na nuvem para que houvesse uma maior colaboração na confecção dos votos. Então, a gente fez essa migração, a gente viu que tinha algumas coisas que precisavam ser ajustadas, mas que, no geral, iria dar uma maior agilidade para o dia a dia dos gabinetes. Então, a gente colocou como projeto do NAU, do Laboratório de Inovação e da CETIC como um todo, fazer a migração das pastas de rede para o Google Drive. E a gente vai começar com alguns gabinetes. A gente fez a CGJUD, né, Secretaria Geral Judiciária, e a gente vai trabalhar no próximo gabinete, que já está na fila. A gente já vai ter uma reunião hoje com o pessoal do gabinete para ver qual vai ser a estratégia de migração desses arquivos. Então, é interessante para o gabinete, é interessante para os servidores. Vocês vão ver que dá uma agilidade grande no trabalho, no dia a dia. E a gente, já que está fazendo essa segunda etapa, a gente já vai vendo os problemas e vai tentar ajustar para melhorar, para que a gente não tenha mais os problemas que a gente teve na migração anterior. A gente fez já uma apresentação disso para os chefes de gabinete, para o pessoal dos gabinetes, colheu algumas sugestões que a gente já está tentando utilizar. Então, vai ser um trabalho bem simples e vocês vão ver que vai dar uma agilidade grande no dia a dia de vocês. E eu vou começar sempre com o Gmail. Por que eu coloquei isso aqui? A gente viu lá no início que a gente faz tudo através de um só login. E eu gosto de entrar sempre pelo Gmail. Mas eu achei importante trazer isso aqui.
pelo dia a dia que a gente vive com o usuário, achei interessante trazer isso aqui. Doutor Jorge, daqui a pouco eu abro quando terminar essa apresentaçãozinha para vocês. A utilização do correio eletrônico no TRT-13 é disciplinada pelo ato TRT-GP 218 de 2021. Então, existe uma regra de disciplinamento do uso do e-mail. O seu artigo 5º diz que, ao utilizar o correio eletrônico institucional, o usuário será autenticado mediante sua credencial de acesso à rede. Por que eu coloquei isso aqui? É uma regra que as senhas sejam mudadas de 6 em 6 meses. Quando você não faz essa mudança, a informática pode bloquear o seu acesso. E por que é importante estar com esta senha sempre atualizada? Porque a gente viu que, através de uma só senha, a pessoa tem acesso a vários serviços do Google, além de outros serviços internos. Então, sempre modifiquem a sua senha. Sempre que receberem um e-mail da CETIC, façam a modificação. É chato, é. Eu já estou numa idade que eu não gravo essas senhas todinhas. Mas é importante que a gente sempre faça, de 6 em 6 meses, ou sempre que a CETIC solicitar, a mudança de senha do e-mail. Vejam que não é a senha do e-mail, é a senha da rede, é a senha do e-mail e de outros serviços, do PROAD, de outros serviços que a gente utiliza. Então, é importante sempre manter essa senha atualizada. O artigo 8º diz o seguinte: as seguintes ações constituem uso indevido do correio eletrônico: utilizar o endereço de correio eletrônico institucional em cadastros eletrônicos ou não, sem relação com o desempenho das atividades institucionais. Então, o que acontece às vezes? Alguém está na internet, em alguma loja, em algum outro serviço, e na hora de colocar o e-mail, coloca o e-mail com @trt13.jus.br. Isso constitui uso indevido. A gente tem um e-mail que é institucional e tem, vamos dizer assim, a grife do tribunal, o domínio do tribunal. Este e-mail deve ser utilizado somente para coisas do tribunal. Então, uso indevido. E, às vezes, o pessoal da segurança pede que a gente entre em contato com os servidores para pedir que eles mudem a senha, porque encontrou em algum informe de segurança o e-mail do tribunal em algum site que teve algum tipo de vazamento. Então, de vez em quando chega para a gente isso. A gente entra em contato com o usuário e pede, a gente está tirando, mude sua senha e não faça mais esse cadastro em determinados sites usando o e-mail do tribunal. Acessar a caixa postal de outro usuário, isso aí tudo bem. Tudo bem não pode também, né? Enviar, manter ou solicitar e-mail que represente risco de segurança ou que afete o desempenho dos recursos de tecnologia do tribunal, ou que possa comprometer de alguma forma a integridade, confidencialidade e disponibilidade das informações institucionais. Outra coisa importante, o envio de documentos anexos, como boletins, periódicos, memorandos e ofícios, deve ser evitado, substituindo o anexo por uma referência, um link ao documento no corpo da mensagem. Então, evitar mandar anexos, né, muito grandes. A gente vai ver que a gente pode arquivar este documento no Google Drive e colocar somente o link para que a pessoa, quando receber o e-mail, clique no link e acesse o documento. Então, evitar mandar arquivos muito grandes dentro do e-mail. E é de responsabilidade do usuário efetuar periodicamente a manutenção da sua caixa postal, descartando e-mails armazenados. A gente vai ver também como a gente vai ver isso. Eu procurei, mas ontem eu estava em casa, ontem e anteontem, não consegui encontrar, nessa nova base de pesquisa, este ato. Ato TRT-GP 263/2013, que diz que, não sei se isso está ainda vigente, me desculpem, certo? Mas já existiu ou existe ainda este ato. É dever de cada magistrado ou servidor abrir as correspondências enviadas pelas unidades administrativas e judiciárias ou respectivos diretores e magistrados pelo menos 2 vezes ao dia, no começo e no fim do expediente. Quer dizer, teoricamente, a gente tem que acessar pelo menos 2 vezes por dia o nosso e-mail.
É através do e-mail que a gente responde a alguns chamados de vocês, manda algum tipo de passo a passo, faz alguma pergunta sobre o que é que você realmente está querendo naquele chamado. Isso aqui resolve. A gente pede mais informações para vocês. E existe a comunicação diária. A gente vai ver que quando a gente agenda uma reunião e coloca você como participante, vai chegar um e-mail na sua caixa postal avisando. A gente vai ver que pelo e-mail a gente pode responder muita coisa do dia a dia de vocês. E através do e-mail a gente vai acessar, só um momentinho, a gente vai acessar todos os outros aplicativos, todas as outras ferramentas do Google Workspace. Pois não? Bom dia, Luiz. Aqui quem fala é Aldenir, tudo bem? Bom Eu sou dia. psicólogo. O que você está falando é muito importante, seria não só uma crítica, mas uma dúvida para a gente tirar aqui também. Não sei se vai ser dúvida de outras pessoas. A partir do momento que a gente chega no tribunal, a gente tem que acessar pelo nosso perfil. Então, a partir do momento que eu entro com o perfil, eu passo a ter acesso a tudo isso que você está dizendo aí. E, na prática, eu vivo o que você acabou de relatar. Por exemplo, chega para mim os pedidos de agendamento, agora a questão do teletrabalho, um exemplo. E, às vezes, eu mando um e-mail para alguns servidores e passa 3 semanas, um mês, sem ter resposta. Eu entro pelo chat, mando mensagem pelo chat. Aí, às vezes, eles mandam mensagem para um user dizendo que não estão tendo agendamento, mas eu me pergunto como é que a pessoa não visualiza seu perfil, não visualiza sua caixa de e-mail. Porque quando a gente manda, por exemplo, agendamento, quando eu faço um agendamento de um paciente pelo SIGS, ele vai receber no e-mail, como você falou, né, o alerta de que foi agendado o atendimento. Mas tem pessoas que não visualizam. Eu me pergunto como, sabe? Ou se entram no perfil, não ter esse hábito de ir lá olhar a sua caixa de e-mail, sabe? Como você está dizendo aí, a gente tem que, por obrigação, olhar pelo menos todos os dias uma vez, né? Seria o correto a se fazer, mas no que está por escrito aí 2 vezes, no início e no final. Mas eu passo por essa angústia, sabe? Infelizmente. Então, veja que o que eu estou dizendo realmente acontece. Obrigado pela observação. De nada. E é isso mesmo. A gente, como a gente atende, né, chamados de vocês, chega o tempo todo para a gente, servidor ligando, dizendo, eu abri o chamado e não recebi nenhuma resposta. Veja no seu e-mail, a gente vai, abre o chamado e vê que a gente enviou o e-mail, ou com alguma pergunta, ou com algum passo a passo que o usuário deve seguir para, né, tentar resolver aquele problema. Então, isso acontece. E veja que outro setor aqui, núcleo de saúde, também tem este problema. Então, vamos tentar abrir a nossa caixa de e-mail, pelo menos a minha é aberta o tempo todo. São 2, 3 coisas que eu abro quando chego. 4. A telinha dos chamados, que eu tenho que ter aberto, para acompanhar os chamados de vocês. Nem que os chamados não passem diretamente por mim. Tem muito chamado que vai para a central mesmo não responde. Tem chamados que são do NAU. Tem chamados que o pessoal passa para a gente fazer algum tipo de ajuste que eles não conseguem fazer. A tela do e-mail, o tempo todo chega a coisa, e como eu disse, quando alguém está fazendo um documento, a gente vai ver isso. Vou tirar isso aqui. Terminou. Interromper o compartilhamento. Quando a gente está trabalhando de forma colaborativa, alguém fez algum documento, fez alguma sugestão, ou eu fiz um documento, passei para outro núcleo aqui na CETIC, ou passei para o diretor, ele faz uma observação, aquela observação chega no meu e-mail, então eu já posso responder, já posso ir lá, já posso fazer a modificação, certo? Então, é importante você acessar. Eu disse que era o chamado, o e-mail, o chat, que a gente vai ver aqui, ele também citou que às vezes entra pelo bate-papo. Muita gente prefere falar com a gente pelo zap particular nosso do que pelo chat. E o Drive. Então, são 4 coisas, foram 4 que eu falei, não foi? Estou ficando velho, não. O e-mail, o Drive, o chat, e o que mais que eu disse? E o Drive. Então, eu entro, já abro aqui, já está aberto no meu computador. Alguém está falando alguma coisa? Sou eu, Epitácio. Diga. É só para acrescentar.
Eu acredito que para esse problema, uma solução é adicionar a conta no celular, né? Porque hoje todo mundo utiliza muito celular. Então, se você adicionar a conta do tribunal, você pode ter a conta, pode ter várias contas. Se você adicionar a conta pessoal e a conta do e-mail do tribunal, você recebe a notificação, né? Igual o WhatsApp, por exemplo. Então, você recebendo uma notificação de e-mail, uma notificação de modificação de documento, então você vai estar sempre recebendo a notificação e fica bem mais simples, né? Quando alguém falar no chat com você, você também recebe a notificação. Então, não tem como você não ver que algo aconteceu nas ferramentas, né? Então, acho que é bem útil. Eu mesmo utilizo constantemente. Boa, boa, Epitácio. Amanhã a gente vai ver como é que a gente coloca essas ferramentas também no celular. Às vezes aparece, né, que a gente está sempre ativo, porque as contas do tribunal eu também tenho no celular. E às vezes a gente esquece de tirar, então a gente está sempre ativo lá. Mas é muito bom isso, que chega para a gente também o aviso. No chat, às vezes eu estou almoçando, chega um chat, Luiz, assim, assim. Aí eu já tento resolver de lá, ou então passo aqui antes de fazer uma outra coisa. Então está sempre chegando a notificação para a gente. Às vezes, então, como ele disse, também de um arquivo para modificar, de uma sugestão. Então a gente, não é que a gente tenha que ficar o tempo todo ligado. A gente pode depois também no celular desabilitar essas opções, né? Mas é interessante manter isso no celular também, porque às vezes você está em uma reunião, está em outra coisa, você não vê que chegou alguma notificação. Vá no celular que isso vai estar lá com vocês. Alguma mais observação para a gente continuar? Jorge tinha levantado a mão aí. Sim ou não? Luiz, tá ouvindo, Luiz? Pronto, fale. Era só um comentário quando você começou a falar sobre a migração de pastas, né, do Drive para o Drive. Eu percebi que já chegou na minha máquina o Google Drive mesmo, aplicativo, e apareceu uma unidade G lá com alguns arquivos. Acredito que já seja parte dessa migração, né? Então, assim, a gente precisaria usar o navegador para isso. Poderia continuar usando o explorador de arquivos, né? Isso. A gente vai ver que, para facilitar a vida de vocês, vocês não precisam mudar totalmente de filosofia. Como assim? Ah, eu utilizo muito o Windows Explorer nas minhas pastinhas de rede. Você pode fazer lá no Google Drive, a gente vai ver o Google Drive amanhã, mas só adiantando. Você pode fazer no Drive a mesma estrutura de pastas que você tem no seu Drive L. E pode acessar como se estivesse acessando o seu Windows Explorer. Então, você não vai perder a sua forma de trabalhar. Você vai estar acessando da mesma forma, com a mesma vestimenta, só que os arquivos vão estar na nuvem e compartilhados com todos os servidores. Ok, doutor Jorge? Beleza, Luiz. Era só esse comentário. Vamos lá. Como eu disse, vou compartilhar de novo. Eu gosto sempre de trabalhar. Está na tela aí, Olavinho? Sim, Luiz. Gosto sempre de começar tudo pelo e-mail. Então, eu tenho aqui a minha tela do Gmail. Pode estar um pouco diferente da tela de vocês. Primeiro, eu coloco esta forma de exibição. Então, eu tenho ela preta. Por quê? Porque eu posso acessar, muitos, né, aqui são gestores, e acessam tanto o e-mail pessoal, institucional pessoal, quanto o e-mail do setor. Para que a gente não tenha, não embole as coisas, eu posso colocar cores diferentes no meu e-mail. Então, aqui eu trabalho com esta forma de configuração. Note que aqui eu tenho, que eu estou no Gmail, aqui eu tenho os marcadores, as minhas pastas, a gente vai ver como criar isso aqui para organizar. A minha área de trabalho, a minha área de e-mail. Luiz, você está mostrando seus e-mails? Sim, esse é meu e-mail do tribunal. Então, o que está aqui é, teoricamente, público para quem está aqui internamente. Tenho aqui o chat, tenho aqui as salas de bate-papo do chat. Luiz fica batendo papo durante o expediente. Sim, batendo papo com o povo do tribunal que pede as coisas, certo? Como é que eu faço esse tipo de configuração? Note que aqui em cima eu tenho que eu estou ativo.
suporte, uma área para dúvidas, e aqui uma engrenagem, que é a parte de configurações. Clicando aqui, nesta tela, eu já posso dizer como é que eu quero que a minha tela apareça. Certo? Então, aqui eu tenho outros estilos que eu posso adotar. Ele leva um tempinho. Certo? Isso aqui fica muito doido. Então, aqui voltando para padrão. E se eu clicar aqui em ver todos, eu tenho aqui vários tipos. Eu gosto desta aqui. Salvei. Então, configurações, escolho aqui em ver todos ou escolho já um tema daqui. Luiz, você disse que isso é interessante quando eu tenho vários perfis na mesma tela, no mesmo navegador ao mesmo tempo. Se eu clicar aqui, eu tenho a minha identificação, L. Santos, e eu posso acessar outras contas. Então, eu posso aqui adicionar uma conta minha de setor ou uma conta minha particular. Vou colocar aqui só para a gente ver como é que fica. Estou acessando uma conta minha particular, certo? Isso é isso. Aqui ele está perguntando se eu quero mudar o perfil do Chrome. Eu vou dizer que não. Então, note que a minha conta particular já tem um outro perfil. Então, não tem como eu errar. Às vezes, passar um e-mail da minha conta particular para alguma coisa interna e vice-versa. Esta conta minha é particular, esta conta minha é a conta do tribunal. Então, eu tenho como diferenciar. No caso aqui, seria a conta do setor, né? Quem é gestor, que acessa a conta do setor e a conta, né, particular, pessoal, posso colocar duas formas de visualização diferentes. Vou sair aqui da minha. Outra coisa, sim, aqui eu posso fazer, né, já que eu estou logado, posso fazer a mudança de uma para outra. Outra coisa importante, Luiz, o seu e-mail é cheio de pastinha, cheio de colorido. Eu tenho como colocar marcadores nas nossas mensagens, é como se fossem pastas. Eu não, no caso do e-mail, eu não coloco as minhas mensagens para dentro das pastas. Eu sinalizo que elas são de determinado assunto, para que eu possa até limpar aqui a minha área de trabalho. Então, como é que eu posso criar essas pastas, criar esses marcadores? Antes disso, eu vou analisar aqui a minha área de trabalho. Note que eu tenho aqui mensagens que eu já li. Cliquei aqui, aparecem aqui vários ícones que permitem que eu arquive uma mensagem. O que é arquivar uma mensagem? Tirar da tela de trabalho, tirar da caixa de entrada. Ela não é apagada, ela só sai daqui. Cliquei nela, já li, quero arquivar, eu não quero apagar. Ela já saiu aqui da minha caixa de entrada, certo? Inclusão de novos servidores magistrados no SCP. Então, aqui é uma mensagem de Bruno. O que eu posso fazer com ela? Posso arquivar, vamos prestar atenção aqui agora. Posso denunciar como spam. Posso apagar. Posso marcar como não lida. Eu utilizo muito isso. Eu vejo uma determinada mensagem, não vou fazer nada nela naquele momento, mas eu quero depois ir de novo nessa mensagem. Note que as mensagens que já foram lidas, elas ficam mais... saem de destaque. Posso colocá-las de novo como destaque. Ou eu posso acessar e marcar como não lida. Note que ela volta a ficar destacada. Ou eu posso... Marquei como não lida. Terminar aqui em cima. Posso suspender. O que é suspender? Eu vi que eu tenho que fazer alguma coisa nesta mensagem. Só que eu não tenho como fazer agora. Eu quero que essa mensagem volte depois para mim, para que eu veja realmente e na hora que eu for ler, eu faço o que eu tenho que fazer. Se eu clicar aqui em suspender,
ele traz aqui uma agendazinha para eu dizer para quando eu quero suspender aquela mensagem. Hoje, mais tarde, amanhã às 8 horas. Só preste atenção aqui numa coisa. Ó. Se eu colocar para amanhã às 8 horas, ela já sai aqui da minha caixa de entrada. Certo? Aqui, dos meus marcadores, ela já vai aparecer como programada. Minto. Ela aparece em adiadas. Estou ficando doido. Então, note que ele cria uma pasta aqui dizendo que aquela mensagem foi adiada. O que vai acontecer? Amanhã, às 8 horas, ela volta lá para cima na minha caixa de entrada. Aí eu posso ler, posso executar o que tem que ser feito ali, posso adiar de novo, aí eu vou fazer o que for para fazer naquela mensagem. Então, ela entra numa caixinha adiada. Vou voltar para cá. Note que eu tenho aqui muitas mensagens que são do SCNP. Algumas mensagens que são do PJE TRT13. Essas mensagens aqui, eu não quero apagar, mas eu quero que elas saiam da minha área, da minha caixa de entrada. O que eu posso fazer com elas? Posso colocá-las num marcador. Como é que eu posso fazer? Eu posso clicar na Luiz, mensagem. Oi. Estão perguntando para onde vão os e-mails arquivados. Vamos lá. Boa, boa, boa. Note que, além desses marcadores que eu tenho aqui, que são marcadores que eu coloquei, existem alguns marcadores fixos. Caixa de entrada, com estrela, adiados, enviados, rascunho. E lá no meu final, clicando aqui em mais, existe uma caixa todos os e-mails. Então, está aqui ó, o e-mail que eu botei como arquivado. Veja só, quando eu peço para arquivar e eu não tenho nenhum marcador nele, ele vem para cá todos os e-mails. Aqui eu encontro todos os e-mails que estão em todos os marcadores, em todas as pastas. Só não encontro aqui os e-mails que foram na reunião. apagados. Certo? O que eu apaguei vai para a pasta lixeira. O que eu arquivei, se não tiver nenhum marcador, vem para a pasta todos os e-mails. Essa é uma pasta padrão do Gmail. Certo? Então, note que aquela mensagem que eu mandei arquivar está aqui, ó, reunião do Zoom agendada. Veio para essa pasta todos os e-mails. Eu joguei um e-mail que eu não sei aonde. Eu não apaguei. Então, você vem aqui que esses e-mails estão. Esse e-mail está numa pasta. Automaticamente eu programei para que ele vá para a pasta. Eu não sei onde ele está. Não sei que pasta ele foi. Você pode vir aqui que você vai encontrar esses e-mails. Certo? Mais alguma pergunta, Epitácio? Não, por enquanto. Só para. Agora, por que eu disse a vocês, guarde aí, que se não tiver nenhum marcador, vai para todos os arquivos. Porque se eu colocar algum marcador nela, ela vai para aquela pasta específica. Como assim? Cliquei nessa mensagem, PJE TRT13. Este ícone aqui é o ícone de marcadores. São pastas que eu criei. Por que são pastas entre aspas? Porque não são pastas como aquela lá do Windows Explorer, que eu pego o arquivo e coloco lá. Você faz apenas uma marcação naquele arquivo, e tanto é que um arquivo pode estar em mais de um marcador ao mesmo tempo. Eu posso ter uma determinada mensagem que seja de vários assuntos ao mesmo tempo. Eu posso colocar vários marcadores nela. Neste caso aqui, essa do PJE TRT13, eu tenho já um marcador específico. A gente vai ver como criar esses marcadores já já. Então, eu venho aqui no PJE geral e mando aplicar. Note que ele já coloca aqui o indicador de que aquela mensagem está com esse marcador. Se eu clicar agora no arquivar, esta mensagem, vamos só ver aqui, ó, 10/4. Mandei arquivar. E se eu vier aqui no PJE geral, ela já está aqui, ó, 10/4.
Posso fazer isso de forma automática? Posso. Como? Colocando um filtro. Então, vamos lá. O que são os marcadores? São essas pastas aqui. Então, veja que eu tenho pastas para tentar organizar a minha bagunça. Note que eu posso, em uma determinada pasta, clicando aqui, ó, nesses 3 pontinhos, colocar se ela vai ficar aparecendo aqui ou não, se ela vai ser mostrada. Se ela vai ser mostrada só se tiver alguma conversa, que ele chama, né, algum e-mail não lido, ou peço para ocultar. Tenho aqui ainda a opção de trocar a cor. Então, aqui, como são alertas do G Suite, eu coloquei vermelho. O que vem para cá fica em vermelho. Então, se eu entrar aqui, nessa pasta, note que todas as mensagens estão marcadas. Agora, veja só uma coisa. Por que ela está aqui com esse marcador também de caixa de entrada? Eu estava esperando a resposta, não veio. Porque eu não arquivei essas mensagens. Como assim? Note que elas foram classificadas como alerta, só que ainda estão na minha caixa de entrada. Como eu disse, elas ficam em 2 lugares ao mesmo tempo, com 2 marcadores diferentes. Se eu chegar aqui, nessas mensagens, e mandar, daqui eu não consigo, ela já está aqui. Lá na minha área de trabalho, na minha caixa de entrada, buscar essas mensagens, como é que eu vou buscar? Vamos fazer agora. Se estiver confuso, me diga. Vou fazer uma pesquisa. Vou fazer uma pesquisa nos meus e-mails. Vamos pesquisar um que seja mais simples. SCMP. Qual é o assunto da mensagem? SCMP. Cliquei aqui. Qual é o assunto? SCMP. Posso pesquisar o remetente. Posso pesquisar mensagens que eu já enviei. Vou pesquisar mensagens que têm um assunto SCMP. Tem outros critérios de pesquisa aqui. Não quero só isso aqui. Vou mandar pesquisar. SCMP é o remetente, Luiz. Oi? SCMP é o remetente. É o remetente? É. Doutor Herbert. Então, vamos lá. SCMP. Vamos pesquisar? Tem a coisa. Todas aqui, ó, na minha caixa de entrada. Toda vez que eu faço a movimentação aqui de material para CETIC, basta que eu clique lá no sistema gravar, ele já manda para mim uma mensagem dizendo que existe uma pendência. Então, todas essas mensagens aqui estão na minha caixa de entrada. O que eu posso fazer com elas? Automaticamente, se eu quiser. Vou aqui de novo. Pesquisei SCMP. Vamos ver se me acompanha. Se não acompanhar, gritem. Eu posso criar um filtro. Então, o que eu estou fazendo? Eu tenho uma quantidade X de mensagens de um determinado assunto que eu quero que já sejam separadas em uma determinada pasta, em um determinado marcador. Posso aqui criar um filtro para que automaticamente o Gmail faça essa movimentação para mim. Faço a pesquisa da forma como eu acho, né, melhor. Vou clicar aqui de novo. Então, eu pesquisei de scmp@trt13.jus.br e vou criar um filtro com esta pesquisa. O que eu quero fazer com esta mensagem? Eu quero que ele ignore a caixa de entrada e vá direto para arquivar. Lembram daquele marcadorzinho arquivar aqui? Então, se eu clicar aqui, sempre que chegar uma mensagem do SCMP, ele não vem para a minha caixa de entrada, ele vai direto lá para arquivar. Posso marcar ela como lida, posso marcar ela com estrela, posso aplicar um marcador.
Eu não quero que ela vá lá para o meio de todas, eu quero que ela fique separada para mim. Vou clicar aqui e vou ver se existe aqui na minha lista de marcadores um marcador, uma pasta chamada SCMP. Não tem. Posso criar agora, Luiz, um novo marcador? Posso. Então, venho aqui, ele já traz para mim a caixinha para eu criar um novo marcador. SCMP. Por que eu friso isso aqui? Porque é uma forma de organizar o e-mail. Eu não sei se o e-mail de vocês tem essa quantidade de mensagem que tem no meu. Então, é interessante esta forma de organizar. Então, criei um marcador SCMP. O que eu estou fazendo? Eu vi que tinha uma quantidade de mensagens do SCMP, mas eu não quero apagar. Eu quero ver depois, eu quero que elas... quero ter um controle daquilo ali. Então, fiz uma pesquisa com aquele remetente. Cliquei lá na caixinha de pesquisa em filtro e vou dizer o que eu quero que aconteça com aquelas mensagens. Quero que ela seja ignorada? Não. Eu quero que ela fique em algum lugar que eu possa pesquisar de forma fácil. Marco como lida. Posso marcar como lida, mas eu quero também olhar aquela mensagem antes de marcar como lida. Marco com estrela, deixá-la destacada, também não é o caso. Quero aplicar um marcador. Quero que ela fique numa pastinha específica. Quero encaminhar para outro endereço. Note que automaticamente ele desabilitou, porque eu disse que eu queria marcar. Quero excluir? Não, não quero excluir. Eu quero saber o que está chegando para mim. Quero nunca enviar para spam. Enviar como modelo, sempre marcar como importante, nunca marcar como importante, categorizar. Existe uma coisa que o Google faz, no caso aqui não é modelo não, aqui no categoria. Ele tenta classificar, né, as mensagens de acordo com o que ele acha, com os critérios dele lá, com a inteligência artificial dele. Eu não gosto muito disso, não. Categorizar como eu quase não uso. E aqui uma coisa interessante, também aplicar filtro a 82 conversas correspondentes. Como assim? Eu não fiz antes uma pesquisa, ele não localizou as mensagens que tinham remetente SCMP. Note que a maioria, deixa eu ver se eu consigo movimentar isso aqui, depois eu faço de novo. A maioria está na caixa de entrada. Eu já quero que ele coloque essas mensagens que ele encontrou neste marcador. Então, vamos lá. E eu quero que ele saia da caixa de entrada. Eu quero que ele vá para arquivar. Mas, no caso, como eu estou criando um marcador, ele vai para esta pasta, não para a pasta arquivar. E eu quero que ele aplique este marcador nas 82 conversas que ele encontrou. Entenderam isso aqui? Vi que eu tinha uma quantidade X de mensagens que eu queria organizar. Fiz a pesquisa. Encontrei tantas mensagens. Lá na caixinha de pesquisa, cliquei em aplicar filtro. Esse filtro vai fazer o quê? Aqui eu vou dizer o que aquele filtro vai fazer nas mensagens que ele encontrou. Arquivar, excluir, colocar um marcador e já aplicar este filtro nas mensagens que eu tenho, vou dizer que sim. Vou criar um filtro. Cadê, Luiz? Está funcionando? Não está funcionando. Ele leva um tempinho, senhores. Ele leva um tempinho. Calma que ele faz. Vê se ele já criou aqui o SCMP. Ainda não. Calma. Acho que ele está trabalhando. São 82 mensagens que ele encontrou. Esse Luiz disse que fazia, o bicho não está fazendo é nada. Está fazendo. Aqui, ó, ele já botou aqui SCMP, já criou a pasta. Já tem 70 mensagens lá. Note que eu já estou aqui, ó, já cliquei aqui no SCMP. As mensagens já estão lá. E note que não tem mais aqui a etiqueta caixa de entrada. Perceberam isso? Então, ele já tirou lá, ó, se eu pesquisar aqui agora,
Deixa eu vir para a caixa de entrada de novo. Se eu pesquisar SCMP, note que todas elas já estão na pasta, já estão com o marcador SCMP. Dúvida nessa história de filtro e marcador? Falem alguma coisa, senhores. Luiz, se você tiver selecionado sempre marcar como importante, ele ficaria nesse filtro SMP e também importante dentro dele, ou ele ia para só pode ser um de cada vez? Pode ser vários filtros ao mesmo tempo. Também poderia colocar. Então, lá na hora de criar o filtro, eu diria que ele iria para o SCMP, e sempre marcar como importante. Certo? Mais alguma dúvida, Epitácio? Alguma observação? O pessoal perguntou aqui no bate-papo. Essa pasta, todos os e-mails somem esporadicamente? Todos os e-mails, não. A lixeira... Cadê todos os e-mails? Lá embaixo. Oi? Tá em Fica mais, aqui né? no iníciozinho. Todos os e-mails, tem todos os e-mails. Se você olhar aqui, não olha isso não, que isso é feio. 12.195 mensagens. Eu ontem fiz isso, fiquei envergonhado de não limpar a minha caixa de e-mail, como diz lá o ato. Se você olhar aqui, senhores, não vejo isso não, que isso é feio. Eu tenho mensagem aqui. Estão vendo o ano aí? 2004. Isso é feio. Certo? Não façam isso. A que some é a caixa lixeira, é a pasta lixeira. Teoricamente, de 30 em 30 dias, a própria Google apaga estes arquivos que você colocou na lixeira. Diga, doutor Ebert. Só para efeito de informação aí, Luiz, tem 71 participantes na sala aí. Você não ignora os e-mails da SMP. Aqui não tem nenhuma guia pendente da CETIC. Você já recebeu todas. Pois é, eu faço isso, eu tento fazer isso bem direitinho, que a gente, né, tem uma parceria. Uhum. É interessante, eu só fico meio chateado que quando eu clico em enviar para a CETIC, na mesma hora eu tento receber, mas é rápido demais. Mesmo eu receber na hora, já chegou o e-mail. E quando vem para cá, eu mesmo movimento e eu mesmo recebo. Mas o e-mail chega. Mas eu não ignoro, não. Eu não ignoro nenhum e-mail, nem do SSMP, nem do NUT, nenhum. Eu olho tudo na medida do possível. Certo? Mais uma observação, Epitácio? É só para uma dica. Essa questão dos marcadores do lado esquerdo, do menu esquerdo, você pode configurar quais os marcadores você quer, porque aí estão exibidos todos, né? Lá em configurações, vai lá em configurações, Luiz. Ver todas as configurações. Em marcadores. Esse segundo aí. Você pode configurar o que é que você exiba no menu à esquerda aí. Entenderam a observação? Muito boa. Por mais que eu tenha 500... Porque, por exemplo, deixa eu só dar um exemplo aqui. Esses avisos aqui, os ABICs não tem nenhum. Tem agora os avisos da Kaspersky, que é o nosso antivírus. Deixa eu ver se ele vai ou se tem que sair de uma coisa para ir para outra. A gente, por mais que controle, né, o antivírus o tempo todo, às vezes não tem como a gente olhar. Eu acabei de dizer que eu olho todas as mensagens, mas tem determinadas mensagens que não sou só eu que olho. Esses e-mails de antivírus, e-mails do Ivanti, que as máquinas foram modificadas, eu olho, Epitácio olha, Alessandra olha, Erickson olha. Não tem como, às vezes, todo mundo olhar o mesmo e-mail, já que nem todos vão fazer
aquela ação necessária para responder aquela mensagem. Então, eu guardo aqui na pastinha Kaspersky, mas não é necessário que essa pasta fique aqui, certo? Então, não é necessário que ela fique na minha lista de marcadores. Eu posso vir aqui em configurações, ver todas as configurações, marcadores, e dizer quais são as pastas, quais são os marcadores que ficarão ou não na minha lista. Note que esses aqui são os marcadores padrão do Gmail, e aqui embaixo são os marcadores, as pastas que eu criei. Então, eu tenho aqui como controlar como elas vão estar aqui, né? Ou se vão estar na tela, ou se vão estar ocultas, ou se eu vou mostrar somente quando tiver conversa não lida. Como assim? A gente viu ali filtros. A gente viu que a gente pode pegar e fazer um filtro que a mensagem já caia direto. Deixa eu mostrar só aqui. Filtros e endereços bloqueados. Note que tem algumas mensagens que já caem direto. Resultados de Zabbix, que é uma ferramenta aqui que a gente tem de controle. Quais são as ações se chegar a mensagem do Zabbix? Eu ignoro da caixa de entrada e boto direto o marcador. Então, tem algumas mensagens que já vão direto para o marcador, certo? Então, aqui eu posso controlar se eu quero que mostre quando chegar a mensagem, se eu quero ocultar realmente. Então, aqui eu tenho um controle desses meus marcadores, certo? Alguma observação mais sobre marcador? É só lembrar que esse ocultar, ele continua no menu, mas você precisa clicar em mais. Volta lá, Luiz, só para mostrar. Mostra. No menu à Onde é que esquerda, lá embaixo. Aqui, ó. Então, os Dá marcadores pra ver aí ocultados. Isso. Os marcadores ocultados vão ficar aí, nessa parte de mais. Então, é bom configurar. Isso. Eu configuro os marcadores importantes para serem exibidos e os menos importantes eu coloco ocultado. Certo? Para que é isso aqui? Para que a gente tenha um controle, uma organização melhor da nossa caixa de entrada. Note que aqui a gente já viu, quando a gente está numa mensagem, esses botões aqui de cima, e tem uma coisa que eu tenho usado bastante atualmente. Uso bastante. Deixa eu pegar uma mensagem aqui. Pronto, foi bom. Ajude-nos a melhorar a qualidade dos nossos serviços. A gente, ano passado, fez uma matéria dizendo como é importante que os usuários respondam essas pesquisas quando um chamado é encerrado. Por que é importante? Porque ajuda a gente a melhorar o serviço que a gente está prestando, ajuda a gente até a fazer o relatório mensal dos atendimentos da equipe terceirizada da Ilha Service. Porque um dos indicadores é que os atendimentos têm uma determinada categoria. Então, vocês respondendo isso aqui, agilizam bastante, auxiliam bastante a vida da gente, até para controlar os indicadores. Só uma observação, como eu peço isso aqui a vocês, hoje em dia, todo serviço que eu procuro, que tem pesquisa, eu paro para responder. Então, se eu estou ligando para um determinado... ligando para Brisanet, ligando não sei para onde, que tem pesquisa, o senhor pode esperar para responder? Posso. Aí fico esperando, respondo, né, as 2, 3, 4 perguntas, porque eu peço que vocês respondam. Então, é importante também para as empresas que a gente responda isso. Então, vou pegar este e-mail aqui. Agora, como eu estou ficando velho, eu fiz essa observação e não lembro para quê. O que foi que você falou mesmo, Epitácio? Sim, estou dizendo, uma coisa que eu uso bastante atualmente, em cima desses botões que estão aqui. A gente viu que tem o arquivar, a gente viu que tem denunciar como spam, apagar. Ô, Luiz. A gente viu que arquivar é diferente de apagar. A gente viu que tem como marcar como não lida. A gente viu que tem como programar, como suspender aquela mensagem. E tem uma aqui que eu tenho usado muito, adicionar as tarefas. Então, quando eu clico aqui, aquele e-mail
vem aqui para um controlezinho do próprio, da própria Google, que coloca aquele e-mail como tarefa. Então, eu vou colocar aqui, ó, detalhes, responder a pesquisa. Então, eu posso criar para mim uma tarefa aqui. Então, se eu tiver dúvida do que eu tenho que fazer, eu venho aqui e abro as tarefas. O que que eu coloquei? O que que um e-mail desse gerou para mim? O que que um e-mail desse gerou para eu fazer? Cliquei aqui, gerei uma listinha de tarefas, depois eu venho aqui e vou dando baixa nas coisas que eu tenho que fazer, nas coisas que eu mesmo programei para mim. Eu acho isso aqui interessante, tenho usado bastante atualmente. Então, vamos lá. Eu falei da caixa de entrada, falei dos botões, falei dos marcadores, falei de filtro. Uma coisa importante que eu tenho usado bastante atualmente também, na hora de escrever um e-mail. Eu tenho aqui a opção de criar modelos. Como assim? Um determinado tipo de resposta que eu tenho para determinados tipos de e-mail. Eu não preciso digitar aquela resposta. Por exemplo, eu tenho aqui um modelo de aviso de segurança. Isso aqui nunca mais eu fiz, eu fazia muito isso aqui. Mas eu já tinha criado um modelo. Então, aviso de segurança simples. O que que acontece quando eu clico aqui? Ele já faz para mim o e-mail. Então, este e-mail aqui é como se fosse um e-mail padrão. Então, este e-mail padrão, eu só faço colocar o destinatário. Já está no máximo. Espera aí só um momentinho. Espera aí que o pessoal está pedindo para aumentar o som. Vou ver se eu consigo colocar outro microfone aqui. Só um momento. Alô? Melhorou alguma coisa do mesmo jeito? Para mim tá normal. Aqui também está normal. Sim. Para Então, mim vou também está continuar. normal, Luiz. Pronto. Vou continuar com esse mesmo som. Então, eu estava falando aqui do modelo de resposta de e-mail. Então, como é que eu crio um modelo desse? Entenderam para que serve, né? A questão do modelo. Eu tenho uma forma de resposta padrão para um determinado tipo de mensagem. Então, eu já crio um modelo, basta colocar aqui para quem vai. Então, chegou uma determinada consulta, um e-mail consultando alguma coisa. Ah, isso aqui é aquela resposta. Para eu não ter que digitar, eu já faço um modelo. E como eu faço um modelo de e-mail? Simples assim. Vou aqui em escrever, coloco o assunto. E coloco aqui o texto da mensagem modelo. Venho aqui nos 3 pontinhos em mais opções. Modelos. O que eu estou fazendo? Eu estou criando um modelo. Então, eu estou salvando um rascunho como modelo. Até agora, esta mensagem é um rascunho. Então, vou lá nos 3 pontinhos. Modelos. Aqui são os modelos que já existem. Aqui é para salvar um rascunho como modelo. Eu quero salvar com esses nomes que estão aqui, ou eu quero criar um novo modelo? Veja que também é bem intuitivo.
você vai seguindo, vai lendo as opções que você chega no que você quer fazer. Quero salvar como novo modelo. E que nome vai ter este modelo? Ele sugere que seja o título do e-mail. Teste de modelo. Vou deixar assim. Desculpe, nesse caso vou deixar assim. Salvar. Então, isto aqui já está salvo. Posso ir embora. Chegou uma mensagem. Esta aqui. Quero responder. Note que aqui também no e-mail eu tenho os 3 pontinhos, com várias opções. Responder, encaminhar. O que é encaminhar? É mandar esta mensagem para um outro destinatário. Filtrar mensagens semelhantes. Então, a partir daqui eu posso filtrar também. Não precisa ir lá em cima nos filtros. Posso excluir a mensagem, posso bloquear um determinado remetente, denunciar como spam, mostrar original, fazer o download, mas eu quero responder. Quando eu clico em responder, ele já traz aqui a caixinha de resposta e aqui eu tenho meus 3 pontinhos. Quero responder com a mensagem padrão. Note que quando eu clico em modelos, ele já traz aqui esse teste de modelo que eu criei agora. Clico nele, já traz aqui ó, o meu texto. Teste da mensagem modelo. Agora, veja só. Quando eu criei lá o modelo, eu deixei a assinatura. Então, ele trouxe 2 vezes a assinatura. Vamos falar sobre a assinatura já já. Ô, Luiz. Então, tirei aqui. Oi, pois não. Luiz, Siga, doutora Meire. Satisfação tudo bom? Em todos esses e-mails vai ter esse item de modelo? Porque, por exemplo, eu estou acompanhando aqui, abrindo meus e-mails, né? Eu tentei fazer agora, ele, quando eu abro esses 3 pontinhos, ele não tem modelo, ele já começa com marcador. Boa, boa. Entenderam a pergunta de Meire? Não está aparecendo para ela, lá nos 3 pontinhos, o modelo. Para que o modelo... Existem algumas coisas que eu posso fazer como administrador para todo o domínio. Existem algumas coisas que cada um tem que configurar na sua máquina. Vou aqui em configurações, lá na engrenagenzinha, ver todas as configurações. Vamos ver se é aqui em geral. Acho que é aqui em geral. Aqui em geral, eu tenho que habilitar os meus modelos. Em geral, está. É em avançado, Luiz. É em avançado. Muito bem. Então, aqui em avançado, está aqui, ó, é a segunda opção de avançado. Modelos. Transforme mensagens frequentes em modelos. Então, veja aqui, ativar ou desativar. O de Meire e de outras pessoas pode estar desativado. Então, para que você passe a utilizar modelos, boa pergunta, doutora. Você tem que ir lá no seu configurações, todas as configurações, aqui na opção avançado, e ativa a segunda opção. Sempre que você mexer aqui, sempre que você mexer nas configurações, ó, note que aqui embaixo tem um botão salvar alterações. Se eu clicar aqui em desativar, automaticamente ele pede que eu salve. Vou deixar ativado. Como eu estou na mesma opção que já existia, o botão ficou em cinza. Então, boa pergunta dela. Tem coisas que eu posso, como administrador, lançar para todo mundo. Tem coisas que cada usuário faz o seu. No caso, modelo, você tem que ativar. Certo aí? Já deu certo, Luiz. Obrigada. Pronto. Então, volto lá. Boa pergunta. Note que eu estava... Olha, outra coisa. É como que uma coisa vai trazer das outras. Eu não estava trabalhando na resposta a este e-mail aqui. Oi? Note que a minha resposta, como eu não enviei e não apaguei, está como um rascunho. Então, se eu clicar aqui em rascunho... Não mandou nada para mim, para você também não? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Continuo. Então, vou lá em rascunho. Não perdi o que eu estava fazendo. Isso acontece muito aqui. A gente está trabalhando num determinado e-mail, aí toca o telefone, chega um usuário, a gente para o que está fazendo, às vezes vai fazer alguma coisa, perde aquele e-mail,
Eita, perdi a resposta que eu estava fazendo. Perdeu, não. Ou, se você estiver respondendo, vou voltar aqui. Se você estiver respondendo a uma mensagem, ele está junto da sua mensagem, você vai em rascunho. Ele aparece aqui embaixo para você, basta que você complemente, salve, faça as modificações. Ou existe uma pasta rascunho. Existe um marcador rascunho, onde todas as mensagens que você começa a fazer e não termina, ficam ali. Então, você pode pegar aquela resposta, aquele e-mail, você não perdeu ele totalmente. Boa, uma coisa traz a outra. Então, tem aqui o teste de mensagem modelo. E eu posso também, senhores, aqui em modelos, excluir um modelo. Aquela resposta era padrão durante a pandemia, mas passou a pandemia, eu não preciso mais dela. Venho aqui e apago. Vou apagar ela aqui, ó. Excluir modelo. Vou excluir esse teste de modelo. Quer excluir o modelo salvo? Vou excluir. Não preciso mais dele. Se eu for aqui de novo, ó, já não existe mais aquele teste de modelo. Ou eu posso fazer alguma modificação, por exemplo, vou entrar aqui no aviso de segurança. Posso fazer alguma modificação aqui, aí vou lá em modelo, salvar modelo, salvo em cima do mesmo. Porque eu estou fazendo uma modificação, aquele modelo já fica com a modificação que eu fiz. Certo aí, modelos? Alguma dúvida, senhores? Alguma observação, Epitácio? Não. Olha aqui a minha colinha. Programar e-mail também é importante. Vamos lá em programar e-mail. Luiz, Como assim? Pois não. eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas só para tirar dúvida. E no caso de um modelo para resposta automática, teria como fazer? Por exemplo, alguém entra em contato comigo para agendar um atendimento, eu recebo esse e-mail, uma mensagem por exemplo, nesse momento eu estou em atendimento, eu não estou vendo a mensagem que chegou na minha caixa, mas tem um modelo de uma mensagem programada dizendo que aguarda um instante, um exemplo, que aguarda um instante que eu vou estar visualizando e agendando, por exemplo. Tenho como fazer isso? Entendi. Tá. Eu sei que tem a resposta automática de férias. Tem uma resposta automática. Eu não conheço também, não. Tem a resposta automática para alguns casos, mas para criar um filtro, dependendo do e-mail que chegar, responder, eu não Eu conheço, pensei não. aqui em filtro também. Mas aí de quem? O assunto. Eu tenho como fazer, vou usar o mesmo exemplo do meu amigo Everett, SCMP. Criar um filtro. Deixa eu ver se aparece aqui resposta automática. Marcar, nunca enviar, enviar modelo. Você tem como enviar um modelo, ó. Você tem como enviar. Agora você tem que saber, Aldenir, é isso? Isso, Luiz. Você tem como saber de quem vem, não é isso, Epitácio? Pelo que eu vi aqui, você tem como criar um filtro que responda, que envie um modelo de resposta. Eu não sei se... A gente tem aquela opção de que do confirmado, né? Quando a pessoa recebeu um e-mail e visualizou, não é? Isso. Mas tem que também estar do mesmo jeito como você falou, tem que estar habilitado. Tem pessoas que não têm habilitado isso, então nem sabe que a pessoa visualizou, nem... mas me veio essa dúvida, né? Se teria alguma resposta automática, vamos supor, recebi um e-mail de um seguidor pedindo um agendamento. Aí eu respondi... É uma boa pergunta. Vamos anotar para a gente pesquisar já isso. Se tem como a gente mandar uma resposta automática, a gente viu que tem ali como mandar um modelo. Agora a gente tem que ver só se tem como filtrar aquilo ali na hora e mandar um modelo, certo? Tem alguém com áudio aberto aí. Pesquisar e passa para vocês. Tem alguém com áudio aberto. Uma outra coisa, vamos pesquisar. Uma outra coisa aqui que é importante, que você falou também, vou voltar aqui em configurações, a parte de confirmação. Tu sabe onde fica, Etácio?
ou é automático? Eu acredito que é automático também. E veja só, senhores, essa parte de confirmação, o que a gente está falando? Na hora de escrever uma mensagem, eu posso aqui também, nos 3 pontinhos, solicitar a confirmação de leitura. Nem toda mensagem que vai ser recebida, pelo menos fora do domínio TRT13, tem esta opção. Então, pode ser que você mande como confirmação de leitura, mas o e-mail da pessoa não tenha esta opção. Outra coisa, essa parte de solicitar confirmação funciona no Google, no Gmail, interno, corporativo. O meu e-mail particular já não tem essa opção de confirmação de leitura. É isso. Mais uma observação sobre isso? Não. O Ricardinho pediu para você salvar um modelo existente, alterar um modelo existente, que ele não conseguiu. Certo. Vamos lá. Modelos. Vou pegar aqui um aviso de segurança. Vou fazer aqui uma modificação. Vou modificar muito não, né? Senão bagunça a minha vida. Modificação no modelo. Fiz aqui a modificação no modelo. Vou aqui nos 3 pontinhos, modelo. Salvar rascunho como modelo. Aviso de segurança. Este que eu estou fazendo na tela vai substituir este que já existe. Salvar, salvar. Então, note que eu fiz uma modificação. Abri aqui um espação e coloquei modificação no modelo. Fechei. Estou lá trabalhando, chegou um e-mail para eu responder. Vou pegar esse aqui de Thomas. Vou responder a ele. Quero responder como modelo. Vou lá em modelo. Aviso de segurança. Ele já está aqui como primeiro. Vamos ver. Está aqui ele modificado. Certo? Era isso? Quando eu modifico o meu modelo, eu vou e salvo ele no mesmo canto, com o mesmo nome do que já existia. Isso, Era isso isso, mesmo. Era isso, Ricardinho? É isso mesmo. Ok. Deixa eu olhar aqui minha cola. Faltou alguma coisa, Epitácio? Assinatura agora. Assinatura é uma coisa interessante. Vou aqui de novo no e-mail. 2 coisas importantes. Entrei de férias e quero mandar uma resposta automática. Veja, Epitácio, que tem formas de mandar automático. Só tem que ver se, naquele caso do Aldeni, como é que faz. Eu estou vendo aqui. Pronto. Depois a gente manda para ele. Pronto. Valeu, meu amigo. Entrei de férias. Luiz, eu achei uma coisa interessante aqui. Se você entrar lá nas configurações no geral, tem aqui notificações na área de trabalho. No meu aqui está desabilitado. E ele coloca a opção de você habilitar para novos e-mails. Então, se alguém me mandar um e-mail agora, ele vai avisar na minha área de trabalho com o íconezinho, pelo que eu estou entendendo aqui. Aqui, notificação na área de trabalho. Eu acabei de olhar. E no meu caso aqui está como desativado. E Mas os de férias realmente... Né? Oi? Você queria que fosse uma resposta automática já. Não, mas já é outra coisa que eu vi. No caso aqui, para um e-mail novo, né? Eu recebi um e-mail novo e ele abre uma notificação. Na área de trabalho, ele avisa. Aqui, para mim, está como desativado. E realmente eu encontrei. Aqui só tem para respostas automáticas enquanto férias. Mas não tem a opção de você agora essa parte de férias. Mas tem como criar essa resposta automática. A gente vai pesquisar direitinho, testar e a gente manda para você. Desculpa estar me incomodando. Nada. Não, de jeito nenhum. É assim que a gente vai, né, trazendo os assuntos. Em cima disso que ele falou, que Epitácio falou também. Eu estava falando de 2 situações. Primeiro, entrei de férias e quero que automaticamente o Gmail mande uma resposta para os e-mails que chegarem, dizendo,
este e-mail será respondido, a pessoa está de férias, vai ser respondido a partir do dia tal, não sei o que, não sei o que. Alguma coisa nesse sentido. Vou aqui nas configurações, aqui na engrenagemzinha. Quando entrar na engrenagem, todas as configurações, eu venho para esta tela aqui. Essa tela é bastante interessante, que tem coisas aqui que eu posso configurar que a gente não tem como fazer. Digo de novo, como administrador para todo mundo. Desculpa. Esse item aqui que Aldenir falou é interessante. Por que que o meu está desativado? Porque se eu trabalhar com isso ativado, eu fico doido com a quantidade de e-mail que eu recebo. Mas o que que vai acontecer aqui? Se eu ativar notificações de novos e-mails, toda vez que chegar um e-mail novo na minha caixa de entrada, vai aparecer na minha tela um pop-upzinho, na tela do Windows, na tela do navegador, desculpe, dizendo que chegou um e-mail para mim. Essa É configuração mais aí ou menos o que Epitácio falou com relação ao e-mail lá no celular, não é isso? Isso. Era isso que eu ia falar. Isso aí, para quem não olha tanto o e-mail, é bom também, né? Porque aí você consegue visualizar a notificação. Então, é importante para quem não olha tanto o e-mail. Eu acho que o problema do celular é a questão de estar sincronizado, né? Que às vezes a pessoa até tem um perfil no celular, tem vários e-mails, 3, 4, mas se ele não colocar para sincronizar, não vai receber no celular. Só quando ele abrir. Quando ele abrir, aí avisa para ele que tem uma mensagem, né? Eu sempre tenho 3 recebo. perfis no Eu não tenho esse celular problema de. Eu sempre recebo. e o meu celular recebe de tudo. É. Estou 24 horas com o tribunal ativado. Mas é isso aí. Então, aqui você tem essas notificações. Eu queria só que vocês entendessem isso daqui. A forma como cada um vai utilizar vai dizer respeito a cada um. Mas a gente trouxe para vocês as formas como o Gmail pode ajudar vocês e como vocês podem configurá-lo para que a gente consiga aquela história lá que eu falei no início. A gente tem que olhar o e-mail várias vezes. Eu reclamei, o Ebert também falou algumas coisas que às vezes chegam as notificações e a pessoa não vê ou deixa passar. Aldenir falou também que notificações de marcação. Então, é importante vocês consultarem o e-mail regularmente. A gente está trazendo formas aqui de vocês terem essas notificações, né, de forma automática para que vocês não se percam. Mas vamos lá. Cheguei aqui em geral. O que eu posso configurar aqui no geral que é importante? O que eu tenho aqui que eu acho importante? Correção gramatical, eu não sei se isso aqui é ativado, ortografia, correção automática, escrita inteligente. O que é escrita inteligente? É quando você está escrevendo alguma coisa e ele já vai dizer para você a próxima palavra. No início eu ficava um pouco chateado com isso, a máquina querendo fazer o meu trabalho. Mas hoje em dia eu vi que é muito útil. Então eu termino um e-mail e já bota lá não sei o quê, máquinas sem, ele já bota tombamento. Máquina, então ele vai aprendendo e já vai completando algumas frases para mim. Isso, quando você se acostuma, vai dando agilidade para você. Visualização de conversas ativado. O que é essa visualização de conversa? Isso aqui é interessante, que muita gente não gosta disso. Eu não sei se vocês viram aqui que algumas mensagens vêm com vírgula, com mais de um remetente. Como assim? Eu enviei um e-mail para Epitácio. Epitácio respondeu para mim. Aquela mensagem pode aparecer aqui de duas formas. Deixa eu ir lá e botar para vocês verem. Veja que e-mail tem assunto demais. Vou ativar aqui a parte de visualização de conversas desativada. Eu vou tirar aquela visualização. Lembre-se que toda vez que eu faço alguma coisa, eu tenho que ir lá e salvar. Salvei. Ele vai recarregar a minha caixa de e-mail, a minha caixa de entrada. O que dá para ver aqui que houve modificação. O que é aquele modo conversa? É quando você envia uma mensagem para alguém
alguém responde aquela mensagem, outra pessoa responde, aquelas mensagens vão ficando aqui na mesma linha. Quando você clica nela, ela vai colocando as várias respostas juntas na mesma linha, para você visualizar como se fosse uma conversa, porque você está conversando pelo e-mail com aquela pessoa. E outras pessoas também podem entrar naquela conversa, também podem enviar e-mail para você. Isso faz com que a sua caixa fique um pouquinho mais limpa, porque agrupa, a palavra era essa, agrupa as mensagens que têm o mesmo tema, o mesmo título, o mesmo assunto, na mesma linha. Não fica uma quantidade maior ainda de mensagens para você visualizar. Mas, Luiz, você não deixa escapar as mensagens, não? Não, porque as mensagens que não forem lidas, elas vão ficar destacadas também. Vou trazer de volta aqui o módulo, apesar de demorar, vou trazer de volta aqui o módulo de conversa. Não sei se vocês conseguirem entender. Se ele me ajudar, eu trago. Resposta inteligente. Cadê as conversas? Aqui. Visualização de conversa ativada. Vou salvar, né? Sempre que eu modifico aqui, eu salvo. Tenho mais 2 coisinhas para falar para vocês. Me aguentem mais um pouquinho? Eu não sei se vocês perceberam aqui. Eu queria que ele tivesse tem mais tempo, Luiz. Que fosse mais devagar. Muito obrigado. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Se tivesse mais tempo, fosse mais devagar um pouquinho. Porque a velocidade. Não sei se é porque eu estou ficando velho também, como você. O meu objetivo. A quantidade das informações aqui. Era ter feito. O meu objetivo era ter feito os videozinhos, como eu tenho nas aulas, como temos, um para cada assunto dividido. Só que eu não consegui fazer do jeito que eu pretendia. Mas eu vou tentar deixar isso, aí eu disponibilizo para a escola, eu disponibilizo no YouTube e passo para vocês cada itemzinho desse com um videozinho específico. Eu fiz as aulas lá para o EAD, fiz as aulas do Zoom, gostei dessa historinha. Mas só para vocês verem aqui, eu não sei se vocês perceberam que nesse e-mail aqui tem Marcelo e Vanessa. Quando eu tirei o módulo conversa, esse e-mail de Vanessa sumiu daqui. Deixa eu clicar aqui em módulos para ver se a gente vê. Aqui a gente visualiza o e-mail do mesmo jeito. A conversa todinha. Mas aqui, note que ele fica na mesma linha. São várias conversas, várias respostas. Passei um e-mail, uma pessoa respondeu. Passei de novo, outra pessoa respondeu. Aquele assunto específico fica numa linha só. Aqui, no remetente, é que vão aparecendo as pessoas. E você vai clicando no e-mail e você vai vendo como se fosse uma conversa. Isso limpa a sua caixa. Não fica uma quantidade muito grande de mensagens. A sua caixa de entrada fica mais limpa. Aqui, por exemplo, ó, eu passei um e-mail, a Vara respondeu, tudo aqui na mesma linha. E eu sei quem é quem, porque veja que a Vara, eu ainda não olhei a resposta. Certo? Aqui, ó, Carlos passou para alguém, que passou para não sei quem, Bruno respondeu. E aqui ele diz a quantidade de mensagens que está naquela linha. Então, aqui eu tenho 7 mensagens. Então, esse é o modo de conversa. Fica limpa a sua caixa e você não perde aquele assunto específico. Quando você entrar naquele e-mail, naquela linha específica, você vai ver toda a conversa. Então, você não perde nenhuma parte. Diferente dos e-mails todos jogados na sua caixa. É uma forma de organizar também. Mas vamos aqui para a gente... Luiz. Oi. Quando essas conversas que ficam todas, tem que ser no mesmo e-mail, por exemplo, eu encaminhei um e-mail, aí eu tenho que utilizar o responder, ou se eu criar um novo e-mail, se for o assunto semelhante, entra. Não, né? Tem que ser em respondendo, não. né?
Gera o primeiro e sai respondendo. Isso, porque aí é como se fosse aquela conversa dentro do mesmo, né? Da mesma e-mail. Mesmo se você criar com outro assunto, deixa de ser uma conversa. Boa, boa, boa. Estão vendo aqui rapidinho. Engrenagem, configurações. Para que eu estou vindo aqui de novo, Luiz? Porque a gente viu que tem coisas que têm que ser habilitadas. E tem coisas que têm que ser configuradas aqui. Por exemplo, isso tudo para chegar aqui, viu como eu dei volta. Assinatura. O que é assinatura? Quando você faz um e-mail, você não precisa lá chegar e botar toda vez, atenciosamente, fulano de tal. Você já pode criar aquela assinatura no e-mail. Simples assim. Então, aqui é onde você cria. Eu já vi que tem muita gente que usa isso. É interessante. Tem gente que bota algum tipo de figura, algum tipo de configuração específica. Eu gosto bem assim. Nu e cru. Especificado. Eu não sei se vocês notaram, quando eu criei um e-mail, um modelo anteriormente, que apareceu a assinatura e a assinatura. Como é que essa assinatura funciona? Note que quando eu vou escrever, responder, já vem aqui, ó. Note que isso aqui eu não digitei, isso aqui já vem. Por quê? Porque eu já criei a assinatura lá. Então é bem simples, não tem muito o que fazer. Se você quiser criar com imagem, com figura, com link, tiver alguma dúvida, ligue para a gente, abre o chamado. Ligue para a gente, não ligue não, abre o chamado. Então, aqui você cria a sua assinatura. Aqui eu posso ter mais de uma assinatura. E aqui eu digo aonde essas assinaturas vão valer. Para uso em novos e-mails, usa a minha assinatura, ou para uso em resposta ou encaminhamento. Então, se eu responder um e-mail, eu posso ter uma assinatura diferente. E aqui eu posso dizer como eu vou utilizar essas assinaturas. Outra coisa que eu queria ver, aqui, ó, resposta automática de férias. No meu caso, está desativado, mas eu posso aqui, ó, criar uma resposta automática. Se eu criar uma resposta automática, eu preciso dizer o primeiro dia. Eu não entendo como é que esse último dia é opcional. Bom, não entendo. E o último dia. Então, eu estou de férias de 11 de abril a 18 de abril. Então, bota aqui de primeiro dia ao último dia. Assunto. Resposta automática de férias. Ou estou de férias. Ou aguarde a resposta. Aqui eu boto o meu texto. E aqui eu digo... Deixa eu tirar isso aqui, pelo amor de Deus, para não salvar isso. E aqui eu digo se eu quero enviar apenas as pessoas que estão nos meus contatos ou enviar uma resposta somente para as pessoas em TRT13. Teoricamente, esse enviar apenas as pessoas que estão nos meus contatos... Tu sabe a diferença aqui, Epitácio? Basicamente vai ser igual, né? Porque as pessoas do TRT13 estão nos seus contatos, então... Não, sabe o que é? Eu acho que eu já sei, porque às vezes entra nos contatos aqui do TRT13 algum fornecedor que viu algum e-mail. Isso, né? Também vai Pronto, entrar. Chegamos. Enviar a resposta somente para pessoas em TRT13 que tenham o e-mail @trt13.jus.br. Oi. Desculpa interromper, Luiz. No caso, esse dos contatos é porque tem Não, o Google estou Contatos escutando, também, então. tem o Google Agenda, né? No caso, tem o Google Agenda também, não é? Acho que deve ser isso que ele fala. É isso. E às vezes a gente manda contato para algum fornecedor, alguma questão de garantia, recebe alguma Porque coisa. tem o Google Agenda também, né? Eu acho que deve ser isso, Luiz. Contatos da agenda, tem o Google, além de ter o Google Agenda, tem o Google Contatos também. Tem o Google Contatos, tem. Aí você pode adicionar pessoas, como você diz, pessoas de fora que vai para os contatos do usuário, além do tribunal. Exatamente. Pronto. Então chegamos ao acordo aqui. Eu achava que podia ser também aquele... né, quando a gente passa um e-mail, mesmo com e-mail corporativo, a gente entra em contato com o fornecedor, com garantia, com tudo. Esses e-mails ficam lá, né? Então, aqui a gente quer enviar para contatos. Então, a gente viu que são os contatos que a gente tem aqui também, Google Contatos, ou se só para o pessoal do TRT13. Então, aqui eu posso criar uma resposta automática também. Então, lembre-se sempre, modifiquei aqui, salvo as alterações. Outra coisa importante, note que nessa minha caixa de entrada, eu vou
descartar. Ok. Na minha caixa de entrada, eu tenho aqui os marcadores. Epitácio disse que a gente tem como ocultar ou deixá-los aqui, se você quiser. Note que eu tenho como tirar isso, se eu quiser também. Ó, eu posso ocultar de vez os marcadores, certo? E na minha configuração aqui, eu tenho o chat, que eu pretendia falar hoje, só que o assunto do e-mail é muito grande. E aqui eu tenho os espaços do chat que eu criei. Eu acho que hoje em dia todos estão com esta configuração, não? Marcadores, caixa de entrada e chat, ou não? Todos têm mais ou menos este layout do Gmail ou não? Eu acredito que seja padrão. Só uma dica, Luiz. Lá em configurações, Vamos baixa lá aí. em configurações. Não. É em configurações mesmo. Só clica no botão. Isso. Espera aí. Volta para a caixa de entrada. Isso. Clica em configurações. Baixa aí um pouquinho. Nessa. Aí. Eu utilizo essa questão do não lidas primeiro. Eu gosto de organizar assim, porque o terceiro item. Aqui. Porque aí as não lidas ficam destacadas e aí fica mais fácil você saber o que você está faltando ler. Boa dica. A forma como vocês vão trabalhar, a gente está passando aqui as formas, né, que existem de você trabalhar no seu dia a dia. Você vai escolher a que for melhor. Não lidas primeiro. Eu já prefiro deixar ali na ordem, né, e depois sair pesquisando na ordem cronológica. Cada um vai dizer a forma como quer. Mas note que aqui eu posso configurar nesta telinha do configurações. Como eu disse, tem coisas que a gente não tem como fazer para todo o domínio. Cada um vai fazer o seu. Da maneira que acha melhor, né? Isso. Mais alguma coisa, Tássio? Marcadores, filtros. Acho que só pesquisar você já fez um pouco. E-mail programado, rapidinho. E aí a gente fala do pesquisar. Se você quiser falar, eu também agradeço. Eu faço como Olavo, estou com a idade de Olavo, estou ficando velho. E-mail programado. Isso aqui eu faço muito também. Eu quero escrever uma mensagem, estou trabalhando, acontece, viu, pessoal? Estou aqui no domingo, paro de noite, eita, tem que mandar um e-mail. Eu já brigaram muito comigo, que eu já passei mensagem 11 horas da noite, não sei o que hora da noite, domingo, sábado. O povo briga porque recebe lá o aviso e vai tentar olhar o que é e fica nervoso. Olha, domingo de noite chegando alguma coisa e vai olhar, poderia ficar para amanhã. Mas eu lembrei de fazer aquele e-mail hoje, ou aliás, ontem de noite. Só que eu quero que ele só esteja enviado amanhã. Como eu faço isso? Digito meu e-mail, digito tudo aqui. E aqui na hora de enviar, tá vendo que o enviar tem uma setinha aqui para baixo? Você programa o envio. O que eu estou fazendo? Estou escrevendo um e-mail, só que eu não quero que este e-mail siga hoje. Eu quero que este e-mail só siga no dia que eu disser. Ao invés de clicar em enviar, eu clico aqui na setinha do lado do enviar. E aparece para mim o programar envio. Luiz, faça o negócio certo. Apoio. Botar tudo para ele não brigar de novo. Teste. Então, ao invés de enviar, clico aqui, programar envio. E eu digo quando eu quero que este e-mail seja enviado. Ele já traz aqui algum padrão, que eu nunca utilizo esse padrão, não sei porquê. Eu escolher uma data e uma hora. Então, eu quero que esse e-mail... Pronto, eu estou enviando um e-mail para a ACS para pedir a publicação de uma mensagem, de uma notícia. Só que eu não quero essa notícia hoje. Quero que ela apareça amanhã. Posso pedir que apareça amanhã, eu posso mandar o e-mail só amanhã. Então, escolha uma data. Então, eu quero que esse e-mail vá amanhã e ainda digo que horas eu quero que esse e-mail vá. Eu quero que esse e-mail vá às 8 horas. Programar envio.
note que automaticamente aparece aqui um marcador programados com aquele e-mail. Clico aqui, se eu quiser fazer alguma modificação, posso cancelar o envio, certo? Então, aqui eu tenho como programar o meu envio. Simples assim, não tem muito o que fazer. E outra coisa que eu ia falar, vou apagar, que eu não quero que isso aqui vá não, vou cancelar o envio. Pronto. Aí ele traz aqui para mim, se eu quiser eu cancelo. Então, note que eu cancelei o envio, mas ele trouxe o e-mail para mim, para eu dizer o que eu quero fazer com ele. Eu vou apagar esse rascunho, eu não quero mais ele não. E outra coisa importante, eu não sei se vocês repararam que toda ação que você faz aqui gera uma mensagem aqui embaixo. Por exemplo, vou pegar este e-mail aqui e vou apagar. Posso desfazer esta ação. Vou enviar um e-mail. Enviar um e-mail para apoio. Enviei. Eu tenho um tempo ainda para desfazer. Então, eu enviei uma mensagem. Eita, era para enviar um anexo. Não enviei, cancela a mensagem. Ele volta para a minha tela para eu completar, para eu cancelar, para eu programar. Então, ele me dá um certo tempo para que eu possa desistir daquele envio. Certo? É uma coisa também importante. Qualquer ação que você faça, ele gera aqui para baixo, aqui embaixo, uma mensagem que eu posso desfazer aquela ação que eu fiz. Pois não. Tem uma configuração em relação a isso? Vai lá em configuração. Do tempo. Isso. É importante. É aí mesmo, em geral. Onde é mesmo, hein? É em geral. Vai baixando aí. Você programa o tempo que você tem para... É lá em cima, mais para cima. É aí. Cancelar envio. Cancelar envio. Período de cancelamento de envio. Eu botei 20 segundos. Eu tenho aqui 5 segundos, 10 segundos, 20 segundos ou 30 segundos. Então, depois que você envia, você tem um tempo para que você desista daquela opção. Tinha uma dúvida aí de Ricardinho. Epitácio. Ricardinho perguntou como cadastrar contatos. Se pode falar hoje ou amanhã a gente Tem 5 mostra. minutinhos. Fala aí dos contatos, fala, que eu estou cansando. Colegas, aproveitando aqui, lembrar de assinarem a frequência, viu, os participantes, ainda está faltando muita gente. Como é que assina? Cheguei atrasado. Rodolfo, está no chat o link. Isso, geralmente o link fica lá no chat. Obrigado. Dá tempo, Epitácio, nesses 5 minutinhos, falar de contatos? Pode ser. Tu pode falar, por favor. Deixa eu compartilhar aqui. Cancela o compartilhar. Opa. Doutora Rossana e doutora Olavinho, só mais 5 minutinhos, certo? Para a gente fechar aqui com contatos. É para essa nome. Tranquilo. Estão vendo a tela? Estamos sim. Sim. Aqui no menu, em contatos, você pode criar contato e importar contatos. Isso aqui, esses contatos do celular também, você pode... Todos os contatos que você adiciona no celular, se tiver configurado para a sua conta do Gmail, provavelmente, como você utilizar a conta pessoal no celular, então aqui não vai aparecer porque está na sua conta pessoal. Mas se você quiser criar contato aqui também, você pode criar contatos. Geralmente a gente não utiliza tanto isso, porque a gente utiliza mais na conta pessoal. Mas aqui também, se você quiser criar contatos externos do TRT, você pode criar contato. O preenchimento normal,
o nome, sobrenome, qual a empresa, cargo, e-mail, telefone. É um cargo, é um contato. A gente não utiliza tanto isso aqui, porque geralmente os contatos é mais externos, então só quando tem uma empresa terceirizada que a gente recebe e-mail, mas é isso. Entenderam? Querem saber mais alguma coisa de contatos? Ele está dizendo que salva o nome da empresa e quando pesquisa, não aparece. Qualquer coisa ele manda para a gente dar uma pesquisada melhor. Isso. Talvez seja melhor a gente testar. A gente dá uma testada. Tem a questão do pesquisar também. Eu acho que o pesquisar... Deixa eu... Como o Epitácio falou, eu uso isso muito no dia a dia. Isso, mas na minha conta pessoal. Exatamente. É difícil eu usar aqui na conta do tribunal isso aí. Exatamente. Isso é interessante quando você até perde o celular, né? Roubado. Como os contatos estão vinculados à sua conta do Google, quando você compra um celular novo, automaticamente já importa todos os contatos. Isso é interessante. Em relação à pesquisa, eu acredito que o Luiz já, para criar o filtro, ele já mostrou, né? Basicamente é essa telinha aqui, onde você pode filtrar por o remetente, o assunto, alguma palavra específica, alguma palavra que não tenha no e-mail, o tamanho, por data, se um e-mail tem anexo ou não. É basicamente essa telinha. É importante essa pesquisa avançada quando você vai criar filtro, né? E definir marcadores. É interessante utilizar a pesquisa avançada. Tem mais algum assunto, Luiz? Acredito que não. Veja que o e-mail é o que dá mais trabalho, é o que deu mais trabalho hoje. Por isso que eu tinha pedido à escola 2 dias. Porque a gente amanhã vai tentar trabalhar especificamente com o Google Drive e o Google Documentos. A gente vai falar um pouquinho do chat, que a gente quer que vocês utilizem os chats, mas é importante que a gente trabalhe bastante a parte do Google Drive. Então é isso, senhores. Eu espero que todos estejam aqui. Gostei muito da frequência. Espero que vocês não tenham ficado chateados de ter que me aguentar, né? 2 horas eu falando aqui, certo? Mas eu espero que tenha sido proveitoso mais uma vez, como eu acho que foi da outra vez. Tentei esmiuçar bastante, sendo bem prático. O Epitácio também ajudou bastante. Então é isso, senhores. Não sei se a escola, doutor Olavo, doutora Rossana, tem alguma coisa para falar. Pois não. Eu que agradeço o seu tempo. Eu acho que realmente um dia seria inviável. 2 dias eu acho que também não vai dar. Eu acho que deveria ser uns 3 dias. Principalmente porque aqui a gente está para tirar dúvidas, né? E a gente vai surgindo novos questionamentos, né? Então, assim, eu acho que o trabalho seria muito mais em cima das nossas dúvidas, das nossas curiosidades, sabe? Eu acho que não vai dar para a gente encerrar amanhã, não. Não, depois a gente vê e eu vou tentar fazer como eu tinha dito, né? Combinado com o Epitácio, mas não deu. Eu tinha combinado até com Rossana, queria tentar fazer os vídeos. Mas eu vou tentar deixar esses vídeos gravados, disponibilizar para a escola e disponibilizar no YouTube para vocês. E se tiver dúvida, pode mandar e-mail para a gente também, que a gente ajuda. Esse vídeo fica gravado no Zoom da escola. Pode criar chamado, que a gente vai tentando, até coisas que a gente não tenha falado, ou coisas que tenham ficado, né? Alguma dúvida, algum procedimento, alguma coisa. E como todo mundo está citando, a gente não esgotou o assunto, né? Tem muita coisa ainda que pode ser ainda explorada. Mas a gente tentou trazer o que a gente acha útil para o dia a dia de vocês. E espero que amanhã estejam todos aqui. Se tiverem gostado, estarão aqui. Se gostar, chamem mais gente.
Ô, Luiz. Pois não. Olavo, esse vídeo nós vamos subir para a videoteca da escola, viu? Tá gravado no Zoom e, além do Zoom, nós vamos subir para a videoteca da escola no YouTube. Ok. Doutora Rossana. Obrigada, Luiz. Tudo certo. O material você vai disponibilizar também para os alunos? Já teve alguns que pediram. Posso, Esses slides. Posso, sem problema. É. Já eu passo para vocês. Ok. Obrigada a todos pela participação. Até amanhã. Espero que todos estejam aqui amanhã. No cabeçalho do formulário da assinatura tem... Bom dia a todos. E 13. Bom dia, Reinaldo. Até amanhã. Bom dia, até amanhã. Até amanhã, pessoal. Doutora Dilson, Débora, doutor Marcônio, Karina, Socorro. Beleza, terminando, tá bom? Já foi Rogério. Vai almoçar. Bom demais, bom demais. Até amanhã e obrigado.